Eu falei domingo passado para vocês, como vocês sabem, nós vamos fazer 4 anos de existência, né? Com essas pessoas que estamos aqui, na verdade, nós temos ali 2 anos e meio, né? Desde que chegou as pessoas. No início a gente era pouquinhas pessoas, hoje nós temos vocês aqui com a gente, e a gente já formou, até lá, já vai ter formado 3 turmas, né? E é uma alegria para a gente muito grande, até porque vocês fizeram parte do desenvolvimento, né? A primeira turma rodou bastante, porque ela pegou o curso de membresia, ainda estava se formando, né? As últimas turmas já estão se formando bem mais rápido, né? Porque agora já tem as aulas bem definidas que vão ser, mas a primeira turma rodou um ano ali, a segunda foi 1 ano e meio a primeira, a segunda 1 ano. Então, cada vez mais a ideia do curso é 5 meses, né? 5 meses, tem os imprevistos de às vezes feriado, alguma coisa do tipo, ele vai para 6 meses, né? Então, hoje as novas turmas já acabam bem mais rápido, né? Por exemplo, a Diego está dando aula de ordem da salvação, é um item por aula, a gente dá às vezes em 3, 4 aulas, um só, né, para sair. Então, a gente foi com o tempo entendendo o que seria a melhor coisa. E hoje eu vou começar uma série de pregações, e eu peço do fundo do coração muita atenção de vocês, que isso aqui é fruto de muito tempo de estudo, para de fato a gente lançar como a nossa igreja vai funcionar a partir de agora, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre o governo de igreja, eu já falei um pouco sobre o governo de igreja baseado em Timóteo, mas agora eu vou falar ele de uma forma geral, coisas que nós acreditamos e que nós não acreditamos, tá bom? Então é muito importante, após essa pregação vai estar um documento nosso lá no grupo, que é o documento que vai dizer o que nós acreditamos e a nossa defesa teológica para aquilo que eu vou pregar aqui. Amém? Quem quiser estudar em casa, não vai ser o mesmo material do grupo de estudos. O grupo de estudos vai ser mais resumido por tópico, tá bom? Mas eu vou deixar disponível o documento para que vocês possam ler em casa e que, se vocês quiserem agregar ao grupo de estudo, é bem-vindo. Amém? Algumas considerações antes de começar. Muito importante, peço que todos possam me olhar aqui agora. O material que vai sair para o grupo de estudo, eu peço muito para vocês. O grupo de estudo, ele é um momento simples, não tem mistério, tá, gente? O grupo de estudo é um material que é dado a vocês para que vocês possam ler juntos, tá? Porque ler tanto em casa como em grupo é importante. Porque às vezes tem aquela pessoa que ela tem dificuldade de falar em público, mas ela pode ler. Então, enquanto um lê um trecho do material, o outro abre a parte bíblica e lê, o outro faz um comentário, mas o objetivo é que todos possam contribuir, seja com uma oração, seja lendo um trecho do material, seja dando a sua opinião. O objetivo é que todos participem. Não é uma pregação, não é uma pessoa que fica pregando, mas é que todos participem. Sempre tem alguém lá que está alinhado com aquilo que eu estou pregando aqui, que preste atenção, que é um pouco mais maduro, que sabe conduzir um pouco melhor. Mas o objetivo é que todos participem. E o objetivo principal dele é não sair do assunto. Amém? Se nós estamos num assunto, nós precisamos focar naquele assunto que nós estamos de origem. É muito importante isso. Por isso que eu coloco lá o tópico que eu ensinei e uma pergunta para que nessa pergunta a gente comece a conversar. E tem que avançar o estudo. Vai para o segundo tópico, tem uma pergunta para todo mundo comentar. Então, o que eu quero trazer para a nossa igreja? Eu quero trazer mais atenção para a pregação de domingo, mas eu quero também ensinar para vocês que vocês precisam deixar o outro falar. Vocês precisam também, quem não fala muito, ter algum tipo de participação. Pastor, eu tenho vergonha de falar, mas você pode ler. Você pode, de repente, fazer uma oração. Então, cada momento de participação, você está se incluindo lá. Amém? Então, é muito importante que a gente entenda o objetivo disso. Então, outro objetivo, às vezes, é que possa ser que tenha uma pessoa que tenha dificuldade de estudar a Bíblia em casa. Mas no grupo de estudo, ela vai pegar o material e vai ter uma experiência de estudo com o material, lendo o material. Então, é muito importante vocês lerem esse material, ler o primeiro tópico, abre a pergunta, para todo mundo ver o que entendeu, como foram suas conclusões. Se tiver errado a conclusão, vai ter alguém lá que vai estar alinhado com o que eu estou pregando aqui. Se qualquer dúvida que surgir, ninguém conseguir responder, deixa guardada a pergunta, me pergunta depois, a gente vai dar o direcionamento. Mas o objetivo é simples.
nós vamos reunir para conversar sobre a palavra de domingo em formato de estudo, amém? Não tem nada, não tem mistério nenhum, é para isso. Não é uma célula, não é um culto no lar, né, assim dizer, tipo, não é como modelo de pregação aqui, é uma conversa, amém? Então lá a gente aprende diversas coisas, desde o assunto do domingo, desde a participação que a gente aprende a participar, desde o dar a vez para o irmão falar, amém? Tem uns que falam menos, tem uns que falam mais. Então as perguntas é assim, tem uma pergunta lá, o que você acha que você vive como alguém que já vive na eternidade? Então o objetivo é colher de todo mundo a sua conclusão. Eu acho que não. Uns vão responder mais elaborado, outros vão falar acho que não, ou sim. Então são diversas pessoas diferentes no grupo, mas o importante é a participação de todos. Amém? Então esse material que vai sair agora, ele é muito importante que não se saia do assunto. Quando você receber o material, esse assunto agora é muito importante para a igreja. Então não saiam do assunto, nós vamos falar sobre governo de igreja e eu preciso que vocês conversem sobre governo de igreja. Um segundo conselho que eu quero dar para vocês é: nós já estamos há 4 anos aqui, então já não há necessidade para a gente. Muitos de vocês estão há 2 anos aqui, 1 ano e meio, 3 anos, tem gente que está há 4 anos aqui. Cada vez mais a gente precisa focar na doutrina da nossa igreja. Então vocês podem perceber que eu bato em outras doutrinas aqui, e sempre vou bater em doutrinas erradas, mas a minha pregação não se atenua a eu ficar falando de outras igrejas. Vocês estão entendendo? Então eu preciso muito que vocês batam na doutrina errada, não na igreja do fulano. Isso é muito importante, porque cada vez mais... por que eu estou falando isso? Porque a Frones é um lugar de pessoas que vieram de outros lugares, e às vezes vem com algum probleminha, aconteceu em outro lugar, viu alguma coisa, e quando você chega, é normal você ver essa comparação. Mas lá era assim, mas chega uma hora, você está aqui já há 5 meses, 6 meses, 7, 8, 1 ano, já é para superar isso. Então é focar na nossa doutrina. Então eu peço muito para vocês que, nesse grupo de estudos agora, vocês foquem na Frônesis, tá bom? Vocês foquem na doutrina da igreja, esqueçam o que está lá fora e vocês foquem na doutrina da igreja. A nossa preocupação agora é, será que a gente entendeu? Será que a gente está vivendo? Então o grupo de estudo ele tem muito mais a ver com o que você está fazendo. Então, qual é o meu objetivo no grupo de estudos? É a Mayra ir para o grupo de estudo e ela conseguir, através do estudo, refletir se ela está de acordo com aquilo que está sendo ensinado. Se eu estou de acordo, sabe? Tem mais a ver com uma análise da gente como igreja do que uma análise fora. Vocês estão entendendo? Hoje eu vi uma fala muito importante. Estava vendo hoje uma igreja na Holanda. E assim como na Holanda, no Brasil aconteceu. Na Holanda está acontecendo um novo fenômeno de muitas pessoas voltando para a igreja reformada. Então tem acontecido isso lá. Isso é advento da internet. Só que o que acontece é o seguinte, meio que o pessoal cansou de algumas estruturas de igreja mais moderna e estão vindo para a igreja reformada, procurar alguma coisa mais simples. E eu vi um pronunciamento hoje, dentro do seminário de Amsterdã, que não é mais só teológico, ele é livre, né? E para o curso teológico, essa fala, né? Sobre a gente focar nos fundamentos do que é ser reformado. Então, a partir de agora, a gente ativa um modo muito importante. Vocês precisam entender o que é o distintivo de alguém reformado. Correto? Existem estudos secundários, que são secundários, mas existem ensinamentos, que é o que a gente foca no curso de membresia, que são ensinamentos básicos, que não adianta você saber A, B, C, D, e você não sabe o básico de uma fé cristã. Vocês estão entendendo? Então, ser reformado não é saber ou debater os 5 pontos do calvinismo, não é. Os 5 pontos do calvinismo não é o que define o ser reformado. O que define ser um reformado é aliancismo, ordem da salvação. Correto? Isso é muito importante enfatizar. É isso que define alguém ser reformado. Porque calvinista tem calvinista de 1 ponta, 2 pontas, 3 pontas, daqui a pouco vai surgir de 8 pontas. Tem várias perspectivas. Mas o que define a nossa característica é, preste bem atenção, aliancismo, ordem da salvação e governo de igreja. Vocês estão entendendo? Porque na nossa confissão de fé,
a gente fala o seguinte, que um reformado ele é conhecido pela sua confessionalidade. Você quer se definir um reformado? Seja confessional. Então, nós estamos passando por um fenômeno agora que todo mundo quer ser reformado, mas não dá valor para as confissões, por exemplo. Tem muita gente estudando os 5 pontos do calvinismo, estudando muita teologia, mas não sabe a base, que é a confessionalidade. Então, se você for em qualquer lugar do mundo, encontrar uma igreja reformada de verdade, se você não for confessional, você vai ficar igual cego no tiroteio. Vocês estão entendendo? Então, é muito importante. Por exemplo, se vocês pegarem os documentos de fé nosso, vocês vão encontrar todo o curso de membresia aqui dentro. Vocês vão entender sobre o pecado, novo nascimento, santificação, conversão, justificação. Vocês vão entender governo de igreja. Vocês estão entendendo? Vocês vão entender os estágios lá, a justificação, o estágio da santificação. Então, nós temos aqui falando sobre oração, falando sobre congregar. Nós temos várias coisas aqui dentro. Então, um reformado, ele é conhecido pela confessionalidade. Se você nunca pegou numa confissão de fé, fora essa, tem várias, você não é reformado. Vocês estão entendendo? Se você não é confessional, você não é reformado. As origens da reforma é a confessionalidade. São caras que começaram a fazer teologia fora da igreja católica e começaram a escrever aquilo que estava interpretando a Bíblia para que a gente pudesse ter uma unidade teológica. Então é muito importante o que eu vou ensinar para vocês agora, amém? Porque o que acontece? Eu passei por esse fenômeno. Eu comecei a estudar teologia reformada, eu comecei a estudar como se fosse um Frankenstein. Eu comecei pela escatologia, da escatologia eu fui para o 5 pontos do calvinismo, e aí para depois eu entender o método de interpretação bíblica reformado, correto? Um método que vai se desenvolvendo ao longo da história. Então, palavras como aliancismo, analogia da fé, sabe? Formas de poder, tipologias, tipos, promessas, uma forma de interpretar a Bíblia, que eu comecei estudando tudo ao contrário. Então, eu mais me envolvi em debate do que propriamente evangelizava pessoas. Então, eu preciso muito agora que a gente seja uma igreja que pense em pessoas, né? Porque eu estudo teologia, porque eu quero que o irmão aprenda como o evangelho é. Eu quero que aquele fulano ali, ele possa não ter uma compreensão equivocada de salvação por obras. Esse é o objetivo. Então, eu, como alguém que estudava teologia, eu saí desse caminho. Eu era alguém que comecei a ficar, estudar, via tudo erro de todo mundo, e debatia com todo mundo, para entender que eu precisava contribuir para a vida dos meus irmãos. Vocês estão entendendo? É assim que nasce a frônesis aqui. É esse desejo no coração de falar assim, eu preciso ter uma teologia que contribua com pessoas. Não atrapalhe pessoas. Porque o que acontece? Por exemplo, eu particularmente, tem pessoas que às vezes eu vou conversar, que não adianta eu debater com essas pessoas, que eu vou jogar lá no abismo e eu não vou estar lá para ajudar ela. Então, às vezes, a gente só se irrita, debate, quer ganhar um debate e dane essa pessoa. Nunca mais tu vai ver essa pessoa. Tu não vai estar do lado discipulando, falando no telefone, ajudando. Você não vai fazer isso. Então, eu preciso muito que vocês entendam que a irresponsabilidade de vocês em não abraçar o que nós estamos ensinando aqui agora, ela vai gerar uma igreja que não consegue ajudar uns aos outros. Amém? Então, é muito importante isso daqui que eu vou passar para vocês agora. Eu peço total atenção, tá? A atenção de vocês vai ser muito importante no grupo de estudos depois, tá bom? Para que vocês entendam um pouco desse distintivo de uma igreja reformada, amém? O que é que nós vamos falar hoje? Nessa série de mensagens sobre o distintivo da nossa igreja, eu vou falar um pouquinho sobre o governo de igreja, tá? Por que nós somos um modelo de governo em presbitério? Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre uma compreensão errada que nós temos de igreja e de culto. Amém? Fica com a Bíblia atento aí que eu vou ler a explicação e nós vamos abrir os textos, amém? Hoje é uma explicação mais temática. Mais temática, porque eu preciso lançar esses fundamentos para vocês. Amém? O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é: Cristo é o cabeça da igreja e não o homem. Isso, para a nossa fé reformada, é muito importante. A Bíblia usa uma linguagem, preste bem atenção, de que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo.
Tá? Essa é a figura de linguagem de Paulo. De uma forma muito simples, o que é essa analogia? Nós temos duas coisas importantes. Primeiro, no corpo humano, quem é que pensa e dá os comandos? É a cabeça. Então, nós já temos uma definição aí. Quem manda na igreja é Cristo. Correto? Não é o homem. Não tem um dono. A igreja do fulano de tal. Não tem isso. Não existe isso. Um reformado não usa esse termo. Vamos lá na igreja do pastor Tayan. Por favor, não faça isso. Amém? Não existe isso. Um reformado não define uma igreja pelo nome de um líder. Vocês estão entendendo? Nós não podemos fazer isso. Amém? Ah, você quer evangelizar alguém. Vou levar lá na igreja para escutar a pregação do pastor Tayan. Você é um irresponsável. Você é o evangelizador. Você tem responsabilidade para com seus amigos e para com seus familiares. Vocês estão me entendendo? Não é o pastor que vos fala. A responsabilidade de evangelizar os familiares de vocês e evangelizar os amigos de vocês é de vocês. E é para isso que eu me dedico tanto a ensinar o evangelho para vocês. Os professores que me ajudam se dedicam a ensinar para que isso que eu passo no curso de membresia, vocês possam pregar o evangelho para alguém. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai pregar o evangelho para alguém dizendo assim, olha, a Universal é a igreja de bandido. Olha, quando a mulher é corrupta, você não evangeliza alguém assim. Você evangeliza alguém mostrando o pecado dela e a salvação em Cristo Jesus. Você não usa placa. Só que eu ando preocupado com um fenômeno que acontece. Todo mundo assiste teologia reformada na internet, começa a ler um monte de livros, não sabe por onde começa, e quando vai pregar o evangelho, não prega evangelho, prega problemas teológicos que acontecem em igrejas. Vocês estão me entendendo? E definitivamente não é assim que se prega o evangelho. Primeira definição. Cristo é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, ele pensa, ele dá as ordens, ele comanda. Ele comanda. A pergunta que fica é, como é que eu vou saber quais são os comandos dele? Essa é a grande questão. Alguns homens vão trazer para si uma coroa e vai falar assim, Deus me disse e Deus me revelou, por isso eu vou fazer isso na igreja. Outros vão falar o seguinte, vamos ver na Bíblia quais são os princípios claros que nós conseguimos interpretar para que de fato a gente consiga governar a igreja. E é por isso que na teologia reformada, Deus pede para que se escolha homens para que estejam analisando essa escritura o tempo todo, a fim de estar pronto para entender esse comando do cabeça. Vocês estão entendendo? É daí que nasce o modelo de governo de presbitério. O objetivo é, no presbitério, ninguém manda. Não existe um dono. Fulano fundou a igreja, ele fundou, e apenas isso. Ele não é dono. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Por quê? Porque qual é a busca da nossa vida? O que o cabeça está falando? Não é só a minha como pastor, como presbítero, é a tua também. Se você não tiver cuidado, você pode estar cometendo um erro grotesco e muito infantil e até um tanto pesado, como Paulo fala, se vocês ficarem pregando outro evangelho, vocês são amaldiçoados. A pergunta que eu faço é, quando tu abre a tua boca, tu prega evangelho ou tu gosta de falar coisas teológicas, de tretas teológicas que tu mais gosta? Depende do ambiente que você está conversando. Se for para um cristão mais maduro, que estuda e que entende, debata a teologia. Mas se for para um amigo teu que precisa escutar o evangelho, tem gente que está em outra igreja que não sabe o evangelho. Tu não vai perder tempo falando de escatologia com ele. Tu não vai perder tempo falando com ele sobre dons. Tu vai perder o teu tempo todinho com ele falando sobre, cara, tu sabe o que é pecado? Tu sabe como é a salvação em Cristo Jesus, porque ele pode estar passando por um momento de salvação por obras. Vocês estão entendendo? É assim que funciona o evangelismo. É assim que o evangelismo alcança. O que não pode acontecer é a gente aceitar esse distintivo de que reformado não evangeliza.
Sabe por que existe esse distintivo que reformado não evangeliza? Se você pegar os reformados raízes, os grandes avivalistas que existiram, extremamente evangelísticos. Mas é que agora tem uma galera se tornando reformado, e eu faço parte dessa safra, que não quer pregar evangelho. Ele quer debater só as mágoas teológicas com outra igreja. Aí sabe o que vai acontecer? Nós não temos o evangelismo. Nós temos o derramar de queixas. Vocês estão entendendo? E todos vocês que estão da Frones aqui, que já são membros, precisam saber falar do evangelho. Porque a partir do momento que eu comecei a falar sobre o evangelho, comecei a falar para um aqui, para um amigo aqui, para um familiar aqui, às vezes não entende muito, fica chateado, e você vai, quando você vai, a palavra ela não vai voltar vazia. O evangelho é uma coisa incrível, cara. A pessoa pode não aceitar na hora, mas daqui a um mês, 2 semanas, aquilo fica remoendo o coração dela. A minha vida inteira como pastor é isso. Vou dar exemplo para vocês. Eu encontro amigos de outra igreja. Tu acha que eu fico debatendo a diferença entre a minha igreja e a dele? Eu não faço isso jamais. Mas ele vai escutar o evangelho. Se esse meu amigo não entende como um homem é salvo, ele vai escutar o evangelho de mim. Então eu falo sobre o novo nascimento, eu falo sobre justificação, eu falo sobre conversão, esse é meu assunto com eles. Eu não vou perder tempo com outra coisa, porque eu amo aquela pessoa que está diante de mim. E nós não podemos ser uma safra de reformados novos, que amamos debater, mas estamos satisfeitos em ver todo mundo ir para o inferno. Deus é soberano, Deus escolhe pessoas, não é você que escolhe pessoas. Quem é que escolhe pessoas? E tu nem sabe quem são. Teu papel é se calar e pregar o evangelho. Conformados são os pés daqueles que pregam o evangelho. Como vão crer se não há quem pregue? Não é isso? O que eu vou pregar? Eu vou pregar evangelho. Por isso que a base do curso de membresia é... A gente começa falando sobre o aliancismo, entendendo o macro, depois a gente vem pela ordem da salvação, depois vem pela bem-aventurança, que é a conduta do cristão, depois vem o que é ser igreja e, por último, uma história da reforma. Então, é pensado a partir de um cristão que vai saber conversar com seu pai, com a sua mãe, e vai falar: mãe, a senhora sabe o que é nascer de novo? Pai, como é que você acha que você vai para o céu? Ah, minha filha, se for uma boa pessoa, eu vou. Olha a oportunidade. Aí tu vai falar de quê com ele? De evangelho. Então é muito importante você entender a raiz do que eu quero falar com você. Cristo é o cabeça. Vou te fazer uma pergunta. O que o cabeça está mandando fazer? Quais são as palavras do cabeça? Quais são as ordens desse cabeça? Quais são as regras desse cabeça? Uma eu sei. Bem-aventurança. Aí talvez você no curso de membresia não sinta, eu não preciso saber sobre bem-aventurança. Outra eu sei, ele falou sobre regeneração. Qual foi a conversa dele com Nicodemos? Ele falou sobre conversão. Né? Quem não negar a si mesmo não é digno de mim. Ele falou sobre o perdão de pecados. Vocês estão entendendo? Ele falou sobre a corrupção do coração do homem. O que é isso, meus irmãos? A base do nosso curso de membresia. Quando nós falamos sobre disciplina eclesiástica, nós falamos sobre o quê? Mateus, palavras de Cristo. Vocês estão entendendo a importância dessa gênese reformada? Um reformado, ele entende que Cristo é o cabeça, ele vai gastar a sua vida para se perguntar o que o cabeça está falando. E eu vou repetir de novo o que eu estou falando há 2 meses aqui nessa igreja. Estude o que você quiser, mas sem abandonar os distintivos que te fazem se conectar com essa igreja. Então não adianta você abrir a boca para mim, para falar que está estudando A, B, C e D, e eu te perguntar, me diga o que é justificação, e você não saber falar. Me diga o que é puro de coração, bem-aventurado misericordioso, me diga o que é o pacificador, me diga o que é o fome e sede de justiça. Cara, tu não sabe as palavras de Jesus. Vocês estão entendendo?
Então, a nossa responsabilidade como igreja reformada é que Cristo é o cabeça. E a linguagem vai ser que nós somos o corpo. O que faz uma pessoa ser vista? É o corpo, né? Você vê uma pessoa, você consegue enxergar aquela pessoa porque existe um ser ali. Então, é a partir de um corpo conectado com o cabeça que Cristo é visível. E eu estou me preocupando, eu tenho um compromisso com a minha geração, eu vou fazer 31 agora. Então, o que depender de mim, as pessoas que forem alcançadas pela minha pregação, eu preciso alertar. Ame o evangelho acima de tudo. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Dedique 70% da sua vida ao evangelho, a ser especialista em ensinar, explicar e entender, e os outros % você dedica para o que você quer estudar. Eu vivo lendo, eu leio sobre várias coisas, mas nada me alegra mais do que poder falar. Tu quer saber sobre o que é pecado? Tu quer saber o que é novo nascimento? Tu quer saber o que é a justificação? É a maior alegria da minha vida. Eu sou capaz de repetir quantas vezes forem necessário. Ah, porque eu estou de saco cheio, eu não gosto. Ah, tá bom, já sei, então sai daqui e vai para outro lugar. Vocês precisam ter essa genética. A igreja, ela tem fundamentos. E é isso que eu quero falar essa noite para vocês. É repetitivo, sim. Cada vez a gente melhora a nossa abordagem, cada vez a gente melhora a forma de entender, de falar, de comunicar. Experimente falar isso para os familiares de vocês. Ao invés de cometer o erro, vou levar o meu familiar para ser evangelizado pelo pastor. Não, meu irmão, não é isso. Um reformado de verdade, ele ama tanto o evangelho que ele não sabe falar de outra coisa. Qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai estar conversando sobre a corrupção do coração do homem e a provisão de Deus através de Cristo Jesus. É isso. E cada vez mais a gente se consome a falar isso e nossa família é alcançada. Então, um reformado de verdade é um evangelizador nato. Ele tem na ponta da língua o que é o evangelho, a má notícia e a boa notícia. Um reformado de verdade é um evangelizador no ambiente em que ele vive. Agora, vamos marcar um programinha para a gente evangelizar. Você que é reformado, você precisa ser um evangelizador aonde você estiver. Pronto e apto para falar para quem você estiver diante. Vocês estão entendendo? Os estudos secundários, eles são importantes, mas se tiver evangelho. Então, recapitulando. Cristo é o cabeça da igreja e não o homem. Por que eu estou falando isso? Porque toda a autoridade da igreja pertence a Cristo, não ao ungido ou ao mais carismático. Estão entendendo? Vou repetir. Toda a autoridade pertence a Cristo e não ao ser ungido, o pastor ungido, o profeta ungido, ou o mais carismático. Ele é o cabeça do corpo e governa a igreja pela sua palavra e pelos oficiais instituídos por essa palavra. Então, a responsabilidade de um presbítero, o peso que está sobre as costas dele, é analisar para que a gente não pise um pé fora do que o cabeça quer que a gente faça como igreja. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês vieram de uma cultura e isso pode estar atrapalhando vocês grotescamente. Uma cultura onde o culto é feito para agradar você. Aí você pode falar assim, não, mas eu não sou desse tipo de pessoa, vou te provar como tu pode ser esse tipo de pessoa. Quando você, se você fizer parte de uma comunidade cristã, e você até agora não conseguiu se conectar com a tua comunidade cristã porque tu tem outros desejos. Eu queria que fosse desse jeito, eu queria estudar desse jeito, eu queria fazer desse jeito, você não conseguiu até hoje se conectar. Por quê? Porque você é um cristão voltado para o que você quer para você mesmo. Se não for o que eu quero estudar, se não tiver arrumado como eu quero, se não cantar do jeito que eu quero, eu não dá, eu vou ficar só indo. É uma cultura que está enraizada em mim, em você, em todo mundo. Vocês estão entendendo?
E aí você não consegue cultuar Deus, porque o culto não está como você quer. Eu queria que fosse uma música mais sentimental. Eu queria que fosse mais... Você vai colocar um monte de condição para que eu satisfaça o teu querer. E eu não vou fazer isso. Eu não faço o meu. Eu não vou fazer isso. Ou você é um adulto responsável, que ama essa palavra do Senhor e entende o teu papel como um cristão. A pergunta que fica é, se ele é o cabeça, você está conectado a que corpo? Se você não tem vínculo com o corpo de Cristo, você está independente, você precisa ter um vínculo. É uma figura de linguagem. Mas o que significa essa figura de linguagem? Que deve haver um contato, uma comunhão em prol da ordem do cabeça. Então isso é muito importante. Se não for aqui, que seja em outro lugar, mas que tenha isso. Por quê? Porque o número de desigrejados aumentou. Porque simplesmente a pessoa não encontra um lugar que agrade ela. Será que está todo mundo errado? Será que só a pessoa é certa? Ou a pessoa não entendeu que num ambiente plural de várias pessoas conectadas, existem personalidades diferentes, gostos diferentes. Não é isso? E você vai ter que se desfazer um pouco daquilo que você acha que você quer, não estou falando de doutrina, para poder conviver com pessoas. Uns mais lentos, uns mais rápidos, um fala mais baixo, um fala mais alto, outros mais acelerados, outros... São pessoas diferentes. Hoje, como é que funciona a igreja? Isso é uma contribuição, por eu ser pentecostal, a minha vida inteira desde pequeno eu posso dizer isso. Nós íamos para a igreja conforme o nosso gosto de identidade. Vou te dar um exemplo. Eu passei minha vida inteira indo para a igreja assim. Quando eu comecei a ficar adolescente, eu olhava para a igreja pentecostal e falava assim, não tem nada a ver comigo. Um belo dia eu encontrei um amigo que gostava de rock and roll e a igreja dele tocava rock and roll. Eu escutando, na época eu escutava, minha mãe me deu um CD da Oficina G3, eu escutava a Oficina G3 quando eu aguentava escutar Chile Cavalhais. Ela me deu de presente uma Oficina G3, aí eu comecei a escutar a Oficina G3, aí eu, poxa, por que não canta essas músicas no culto? Daqui a pouco eu descobri um amigo que cantava essas músicas no culto, eu queria ir para a igreja dele. Porque eu queria ir para uma igreja que fosse satisfazer meus gostos musicais. Pô, aquela igreja tem teatro. Eu comecei aí você cria uma geração toda baseada em consumismo evangélico. Aí o adolescente e a criança, ela só vai para a igreja se tiver alguma coisa para ela consumir. Vocês sabiam disso? E isso nós que estamos aqui, e é um papo bem cabeça, se nossos filhos não conseguem ficar no culto, o problema é nosso como pai. Porque o teu filho está sendo ensinado a ser consumista. Se não tiver uma distração para ele, ele não consegue, porque ele não entende que ele veio para o culto. Eu falo porque eu cometi esse erro como pai várias vezes. De não ensinar meus filhos, assim, se é o culto, é o melhor lugar do mundo. Vocês estão entendendo? Deus foi misericordioso ainda comigo que muita coisa o próprio Espírito ensinou. Porque eu deixei de ensinar, literalmente. Eu não tive aquela percepção, sabe, como eu já conheci outros pais e mães que fizeram isso. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a gente precisa entender que a raiz é o cabeça, nós somos o corpo. Nós precisamos ter alguma ligação com esse cabeça. Nós precisamos ter ligação com parte do corpo. Não é quando eu quero. Não é só quando eu entender. Não é só quando for do jeito que eu quero. Vocês estão entendendo? Se eu fosse falar de teologia aqui, meu irmão, se eu fosse fazer a minha vontade do que eu quero falar de teologia, ixi, a gente estava falando sobre um monte de coisa aqui. Mas pelos meus irmãos eu entendo, o mais importante agora é que a igreja avance nos conhecimentos principais de um reformado. Até Deus nos dar a honra de ter um seminário nosso mais profundo. Vocês estão entendendo? Só vocês terem uma noção, às vezes eu vou dar uma aula de regeneração, novo nascimento. Eu tenho que me frear, porque senão eu começo a ler um monte de livro. Eu vou complicar a aula que deve ser simples. Vocês estão entendendo? Então, não é só vocês que estão contra a vontade de vocês, muitas das vezes. Os próprios pastores também. Em benefício do corpo de Cristo. Porque ele é o cabeça. Vocês
Vocês estão entendendo? Ele é o cabeça. Ele dita as ordens. O que ele quer que seja comentado? O que ele quer que seja ensinado? Como ele quer que a igreja se conduza? E a partir disso, nós então... eu quero que você abrisse comigo em Efésios, por favor. 1. Um spoiler do próximo livro, na próxima epístola pastoral que nós vamos estudar, né? Efésios 1. Você vai abrir lá, você vai comigo no versículo 22. Todos acharam? Vamos ler desde o 21. Diz assim, ó. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele é o cabeça, ele tem autoridade, a minha vida é para que essa igreja esteja, de fato, fazendo o que esse cabeça quer. Não só eu, mas todos vocês aqui. Vocês estão entendendo? Todos vocês aqui. Então, vou repetir. É inadmissível você ler grego, sei lá, como eu gosto de ler. Deixa eu ver um outro assunto. É inadmissível você saber todas as ciências do mundo. Eu te perguntar assim, me diz uma bem-aventurança, se você não sabe dizer. Vocês estão entendendo? Mas a gente precisa ter uma base forte. Porque na hora de pregar o evangelho, são as palavras de Cristo que nós temos que pregar. Vocês estão entendendo? É muito importante. Então, organizem os estudos de vocês. Tenham um espaço para se aperfeiçoar no evangelho, mas também tenham um espaço para estudar as outras coisas que vocês querem estudar. É importante treinar a comunicação de vocês do evangelho. Prosseguindo. Entendendo isso, que não tem um dono e que Cristo é a autoridade, Ele é o cabeça, a gente começa a pensar no governo. Como é que nós podemos ter um governo de igreja aonde ninguém seja dono, mas ao mesmo tempo exista um governo que se dedique a estudar e a entender as ordens desse cabeça? Nós temos um modelo episcopal. Todas as igrejas pentecostais são episcopais. Existe um dono. Um centro. Igreja católica episcopal. Igrejas pentecostais são episcopais. Né? As neopentecostais são episcopais. A igreja do Valdomiro, a igreja do fulano, ele dá as ordens. Ele vai dar a última palavra. Estão entendendo? Ele vai dar a última palavra. Para um reformado, correto? Para um reformado, nós acreditamos que esse não é o melhor modelo bíblico. Vocês estão entendendo? Não é o melhor modelo bíblico, porque nós precisamos encontrar uma forma de alguém estar pesquisando e entendendo sobre as ordens do cabeça, mas sem que mande na igreja. Sem que seja autoritário. Vocês estão entendendo? Sem que... Tira a cadeira daqui, porque eu não quero essa cadeira aqui. Olha, a partir de amanhã vai ter um negócio... Não, ninguém manda na igreja. Olha, fulano, a partir de hoje não dá mais aula, tá fora. Não existe isso na igreja formada. Para que se tome uma decisão, precisa ser conversado com todas as pessoas responsáveis. Ninguém toma ordem autônoma, vocês estão entendendo? Não se pode tomar uma ordem autônoma. Anotem isso, não se pode tomar uma ordem autônoma. Então, para a gente entender isso, repete comigo assim: a igreja é a casa de Deus e tem uma ordem. Olha só, é uma linguagem até de família, né?
a família de Deus, né? A gente não é adotado, né? Justificado e adotado. Quando você é adotado, você se transforma em filho e faz parte da família de Deus. Repete comigo assim, na família de Deus tem ordem. E aí está a preocupação do reformado. A preocupação do reformado, ele tem um extremo temor de colocar uma ordem na igreja que Deus não queira que esteja lá. E isso é um pouco diferente em outros contextos religiosos, que segundo eles acreditam, Deus me disse aqui, eu escutei, vamos fazer, pode mudar. Então você vai tentando cada vez mais criatividade. Uma semana é uma coisa, novo ano, o que nós vamos fazer? Faz o novo ano, por exemplo. Eu vi agora, recentemente, o culto dos times. Todos os jovens na igreja com blusas de time. A pergunta é, será que o culto é entretenimento para atrair pessoas? Será que é isso que atrai pessoas para o evangelho? É o entretenimento? Será que é isso? Ou será que nós estamos querendo ocupar a vaga do Espírito Santo, que é o que convence o ser humano sobre seus pecados? Porque lá em Atos capítulo 1, que é um livro tão usado, nós receberemos poder para sermos testemunhas. Alguém já foi testemunha no tribunal aqui? Alguém já foi? Mas todos já viram como é, né? O que uma testemunha faz no tribunal? Faz festa? O que ela tem que ser boa em fazer? Contar a história. A testemunha tem uma capacidade de contar o que viu, o que sabe e o que viveu. Sabe qual é o poder que você tem como igreja de Cristo? O poder de testemunhar. Experimenta estudar e viver e abre a boca para te ver o que vai acontecer. Sabe o que eles fazem agora? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma isca agora, fazer um entretenimento, culto do time. Teve um culto do pijama. Todas as mulheres na igreja de pijama. E sabe que o problema é que eles ainda filmam. O mais engraçado que eu acho, se ficasse aí só entre eles, né? Mas eles ainda filmam para postar nas redes sociais. Mas vocês estão entendendo a importância do distintivo de um reformado? Então, pode me chamar de frio, pode me chamar do que você quiser. Mas uma coisa eu não vou carregar na minha costa. Ter colocado na igreja algo que o cabeça não quis. Eu prefiro inventarem alguma coisa de mim do que diante de Cristo eu chegar com essa irresponsabilidade na minha costa. Vocês estão entendendo? E se vocês não tiverem essa certeza, vocês vão estar aqui, porque eu estou precisando de mais alguma coisa, eu não sei, tu precisa de Cristo e de Bíblia. Para com essa tua preguiça horrível e querer Jesus Cristo. Se ele não te satisfaz, eu vou ter que fazer o culto do time. Os irmãos gostam de futebol. Aí tá o João gosta de luta, culto do jiu-jitsu. Aí ele vem se arrastando, né? É que eu mandei um meme pra ele, do cara que ajudou o amigo na briga, já vem se arrastando. Será que eu vou ter que fazer isso? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tá acontecendo que ruja o leão, o cara levou uma moto, na hora do leão, ele acelerava a moto. Vocês estão entendendo? Por que isso? Porque eles não entenderam que igreja é um corpo conectado com cabeça, que é Cristo. E se você não entender isso, você vai estar frustrado aqui, plenamente desanimado ou egoísta. Com uma capa de teólogo e não está fazendo o que de fato Deus pede para a igreja. Ou tu não é nem teólogo, nem nada, tu é só um desanimado aqui, vindo aqui só para dizer que vem. Porque tu não entende o que tu veio fazer aqui. Quem é que quer que a gente... Quem quer que a gente esteja reunido? Quem é? Não é o cabeça? Cristo? Tu precisa de mais alguma coisa para te animar? Eu preciso falar mais alguma coisa para vocês chegarem com vontade de orar e cantar aqui? Eu preciso de mais alguma coisa para te colocar vontade em ti para ler Bíblia? Se isso não te alegra, eu não vou fazer mais nada, gente. Eu não vou fazer outra coisa. Se o cabeça quer que a gente faça algo, é isso que mantém a nossa fé viva. E ponto.
Então pode chamar de frio, pode chamar do que você quiser. Mas uma igreja é constituída pelo cabeça. E daí que surge o nosso modelo de governo de igreja. A igreja é uma casa visível, com comportamento, autoridade e estrutura definidos por Cristo. Como toda casa que exige liderança, organização, funções claras e disciplina. Paulo escreve a Timóteo para ensiná-lo como se comportar dentro da casa de Deus, não como sentir a presença dele. Olha que coisa interessante. Quando você vai olhar para as epístolas pastorais, qual é a grande preocupação da epístola pastoral? Olha para mim aqui todo mundo. Qual é a grande preocupação da epístola pastoral? Não é se você está sentindo presença. É se você está se comportando e fazendo de fato o que é para ser feito na igreja. Vocês estão entendendo? Paulo não manda a carta para Timóteo. Eu vou te mandar essa carta para te ensinar como é que tu sente Deus. Não, para te saber se comportar na casa de Deus. O que é a casa de Deus? Não é uma estrutura física, é quando as pessoas se juntam. Eu sou a igreja, não é coisa nenhuma. Vós sois a igreja, no plural. Não tem um texto no singular. Sacode a tua Bíblia aí, se tu me mostrar um texto que fala eu sou a igreja no singular, eu mudo de concepção. Todo texto é no plural. Você só é igreja a partir do momento que você tem convívio e você vira corpo. A irmã Mônica, vamos supor que ela é a mão. Mas é uma mão que vive fora do corpo. Vocês já viram cheiro de coisa podre? Não tem vida fora do corpo. É uma história do Mark David no livro Nove Marcas, uma igreja saudável. Ele começa o livro com uma historinha que eu já contei aqui. Aí estava o pastor lá, Nariz, e aí ele chegou a família Orelha, junto com a família Mão. A família Mão falou assim: pastor, nós decidimos ir para a igreja do outro lado, porque ela é uma igreja feita só de mãos. Lá eles batem palma. Aqui a gente não está sentindo bem, porque todo mundo é diferente da gente. Vocês estão entendendo a moral da história? Se você ficar escolhendo igreja pelo gosto, eu quero que o pastor pregue. Olha, na minha igreja o pastor prega igual Marcos Feliciano. A música é worship. A recepção é igual a Congregação Cristã do Brasil. A estrutura é igual a dos mormons. Aí não tem condição. Aí não tem condição. Você vai ser mais um desigrejado. Vocês estão entendendo? E aí você não adianta. Tu vai morrer com toda a tua teologia. Não adianta nada do que tu sabe. Porque se tudo que tu sabe não te leva a obedecer o cabeça que é Cristo, não adianta. Vocês estão entendendo até aqui? Eu quero que vocês abram comigo, por favor. Abre comigo aí em 1 Timóteo e depois nós vamos abrir em Hebreus. 1 Timóteo 3,15. Amém? Acharam aí? Olha o que ele diz para Timóteo. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Estão entendendo? Olha a preocupação de Paulo. Se eu demorar, eu estou te dando todas as instruções para te saber se comportar. Qual é a preocupação de Paulo? Será que nós estamos conectados com o cabeça e nós estamos nos comportando conforme ele quer? Vocês estão entendendo? Está no livro, está na epístola de Timóteo. Aí tu vem para a igreja, é porque eu não consigo sentir Deus, eu estou frio, eu estou não sei o quê. Se tu não encontrar satisfação na forma bíblica que você deve se comportar e deve ser no culto, cara,
procura um lugar que vai te entreter, que vai estimular tuas emoções, parte sensorial, né? Que vai te carregar no colo, entendeu? Porque eu sou fruto de juventude de uma igreja que era extremamente... Eu lembro, eu líder de jovens, eu tinha que pensar na programação do domingo, cara. Eu tinha que fazer, vocês não têm noção, qual é a gincana, sabe, eu tinha que estar pensando toda hora, como eu ia agradar e manter aquele público lá na igreja. E muitos de vocês passaram por isso. Vocês estão entendendo? A maior prova de amor de uma igreja é pregar o evangelho. A maior prova de amor de um amigo, de um pastor, de um familiar, é pregar o evangelho. Talvez você não seja acostumado a ser amado dessa forma. Talvez você não valorize isso. Mas a pessoa que mais te ama é aquela que está preocupada se tu vai para o inferno ou não. Não é isso? Essa é a pessoa que mais te ama. Amém? A partir desse momento a gente começa a valorizar amizades, pessoas. Vocês estão entendendo? E às vezes pregar o evangelho parece incômodo, parece que a gente está contra você, mas não é. Você pode abrir Hebreus comigo? Hebreus 3. Você vai lá no versículo 6. Hebreus 3, 6. Todos acharam? Tem alguém procurando ainda? Diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos, de novo plural, marca o somos aí na tua Bíblia, tá? Você que gosta de falar, eu sou a igreja, aí não tem comunhão nenhuma. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança na qual nos gloriamos. Olha só. Presta bem atenção aí, eu vou ler de novo. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Será que vocês estão diante de mim aqui e se apegaram firme à confiança em Cristo? Ele satisfaz vocês? Só basta Ele para vocês, para mim? Será que a gente, daí que seja aquela música, né? Nos apegamos firmemente ao que cremos, veio daqui de Hebreus, que a gente canta. Se apegar firmemente. Eu acho interessante como Paulo usa, olha, somos igreja. Se é que você se apegou firmemente, aí, que a justificação? Não sei. Acabou, não se apegou em nada, não sabe nem do que está te agarrando. Não sabe. A palavra é a única regra de fé e prática do governo da igreja. Como é que nós sabemos que um governo de igreja, de fato, é um governo bíblico? O tanto que ele é apegado à Bíblia. Vocês estão me escutando? O quanto esse governo é apegado à Bíblia. Quem são as pessoas que podem ter esse distintivo de liderança no governo da igreja? Homens, servos de Deus, que são extremamente apegados à Bíblia. Vocês estão entendendo? Que amam a Bíblia, que amam ajudar pessoas, que amam ensinar pessoas. É esse tipo, não é egoísta. Só pensa nele. Só do jeito que ele quer, quando ele quer, como ele quer. E um dos distintivos da vida de um pastor é esquecer do seu sofrimento para escutar o sofrimento do outro.
Essa é a porta de entrada que separa quem quer ser pastor de verdade e quem não é. É a capacidade de abandonar o teu próprio sofrimento para que você possa dar atenção para o sofrimento de outra pessoa. E não acho que isso é fácil. Pensa no sofrimento de vocês aí. Pensa aí. Já pararam para pensar? Pensa no sofrimento de vocês aí. Não é ruim? As dores que vocês têm internas não são ruins? Coração, alguma mágoa. Não é só saber teologia. É se apegar tão firmemente a Cristo que não importa qual porrada você leve, a dificuldade que você passa, você está ali. Então tem que conhecer muito o fundamento do Evangelho. Tem que entender muito bem isso. A Escritura é suficiente para ensinar, corrigir, instruir e capacitar. A igreja que quer ser fiel não busca novas revelações para definir sua liderança. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Gente, presta bem, isso aqui é muito, muito importante. Reformado não fica atrás de revelação. Ponto. Deus me responde. Deus fala comigo. Deus, reformado, não fica esperando isso. Porque em vez dele ficar inventando uma desculpa para esperar tudo de mão beijada, ele abre a Bíblia dele e vai estudar, crendo que o Espírito Santo está com ele. E quanto mais ele conhece a Bíblia, mais ele pode tomar atitudes por princípios. Deixa eu compartilhar uma conversa com um amigo, uma pergunta muito importante dele. Ele me fez uma pergunta assim: Tayan, eu quero tomar uma decisão e eu estou com medo de desagradar o Senhor. Eu não quero desagradar a Deus com a minha atitude. Ótimo, correto? Ele está correto. O que ele faz para não desagradar o Senhor? Ele quer tomar uma atitude. Vamos supor que ele quer trocar de emprego. Ou ele quer morar numa casa nova. Alguma atitude que você vai mudar a sua vida. Sabe o que a gente aprendeu a fazer? Eu vou dobrar meu joelho, vou orar até Deus me dar a resposta. Sabe o que é isso? É alguém que pega a Bíblia e joga no lixo. Você não precisa fazer isso. Porque Deus deixou escrito como é que Ele quer que a gente agrade. Vou dar um exemplo. Quero mudar de casa. Como é que um cristão se move? Princípios. Aonde eu vou morar? Tem uma igreja saudável? Vale a pena ir para uma casa melhor, aonde eu vou perder toda a minha comunhão e toda a espiritualidade? Um reformado não precisa nem orar, meu irmão. Ele sabe que está errado. Ele não vai. Ou ele vai fazer uma bela pesquisa para encontrar um lugar que tem a ver com a fé dele, para então ele colocar a primeira prioridade: eu não posso tomar uma atitude sequer que me afaste da presença de Deus e da comunhão da igreja. Não posso. Trabalho, vida familiar, eu preciso primeiro pensar em espiritualidade da minha casa. Eu não posso ir para um emprego onde eu vou ganhar rios de dinheiro e perder toda a minha vida com Deus. Vocês sabem o que é esse conselho que eu dou para vocês que vocês me perguntam? Raciocina, lá, você consegue vir de lá para cá? Ou tem uma outra igreja lá perto para que você possa manter um vínculo com o corpo de Cristo? Então pensa, você está passando fome? Está muito difícil? Não, não está. Então é melhor segurar. É assim que o reformado pensa. A prioridade é Deus. Aí ele vai vendo, esse emprego, qual a probabilidade de ser envolvido com coisas corruptas? Vocês estão entendendo? O crente maturo fica orando, mas na verdade é uma responsabilidade dele preguiça. Ele quer que apareça alguém para dizer, Deus está dizendo, para ele jogar a responsabilidade depois em Deus se der errado. Então a primeira coisa da tua vida, a palavra de Deus precisa te nortear. Um reformado de verdade, ele não fica esperando revelações de Deus. Primeira coisa que ele se pergunta, o que a Bíblia diz?
Quais princípios eu estou quebrando? Como isso afeta a espiritualidade da minha casa? Louco, tu ganhou o mundo inteiro. Não tem esse trecho bíblico? Não adianta ganhar o mundo inteiro e estar distante de Cristo. Então, o reformado, ele entende a importância que é as prioridades bíblicas da vida dele. Então, tem gente que fala assim, sei lá, vou me mudar, vou trocar de trabalho, vou para algum lugar, e ele não está nem preocupado com o convívio dele com a cabeça e o corpo. Olha a prioridade. Vocês estão entendendo? Então, normal, daqui a pouco vai ter vários prejuízos, que o prejuízo é familiar, psicológico, emocional, na espiritualidade, e depois ele não vai saber por quê. É porque ele planejou toda a vida dele pensando nele, no dinheiro dele, e esqueceu de pensar em Deus. Então, conversando com esse amigo que fez uma pergunta muito, eu falei para ele, você vai ficar orando, esperando que abra alguma coisa, apareça alguma coisa? Não é assim que se faz. Vamos nos guiar por princípio. Vamos entender se esse ambiente, se esse lugar desagrada ou não desagrada a Deus, se vai te prejudicar espiritualmente a você e a sua família. Esse trabalho, que trabalho é esse? Não é só pela grana, não é só por aquilo. Um cristão de verdade pensa assim. Mas você tem o seu direito de não querer isso que eu estou te falando. Mas um cristão pensa desse jeito. Então, o distintivo fundamental de uma igreja reformada e de um presbitério reformado é: a gente ora para fazer nossas petições ao Senhor, a gente ora para agradecer ao Senhor, mas a gente não fica esperando o anjo trazer uma revelação adicional para a gente, porque nós não precisamos. E aí você pode, mas meu Deus, porque uma irmã falou comigo há tempo atrás, dane essa revelação sua dessa irmã que falou. Eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia e ponto. Se calem-se todas as outras vozes, a Bíblia e pronto. É a melhor coisa que nós temos. Eu vim de um contexto de pessoas extremamente prejudicadas que estão esperando uma profecia se cumprir. Porque uma irmã me falou, estão esperando até hoje e moldam a sua vida inteira. Para quê? Em prol de uma profecia de alguém. Elas preferem confiar na profecia do fulano do que a Bíblia. Se você falar para mim, mas eu sei que a Bíblia diz, mas não é, sabe como é quando vem alguém revelando? Tu vai confiar num pecador que é miserável igual você. Profecia é muito simples na Bíblia. Te mandaram uma profetada, espera realizar. Se não realizou, é mentira. E aí? Como é que fica? Porque todo mundo fala de profecia que dá certo, entre aspas. E quando não cumpre? Ninguém fala nada, né? Até esquece. Então eu preciso que vocês entendam que um dos distintivos da nossa igreja é: nós não esperamos nenhuma revelação adicional e ponto. Pastor, não concordo com você. Você é livre para discordar. Mas aqui nós vivemos dessa forma. Você precisa encontrar um local, uma igreja que acredite nessa forma que você acredita. Não vai um anjo trazer, não vai desenrolar o manto, o rolo, não vai. O que nós precisamos está na palavra do Senhor, a forma que o culto tem que ser, a forma que o governo tem que ser, o pai que eu tenho que ser, a mãe que você tem que ser, a mulher que você tem que ser, o homem que tem que ser, está tudo lá. Aí é inadmissível você saber sobre tudo. Se eu perguntar para as mulheres aqui, né? Ou para os homens, qual é o padrão de uma mulher bíblica? Não sei. Qual é o padrão de homem bíblico? Não sei. Onde é que está o texto? Não sei. A gente comete esses erros. E acha que está comandando certo, está certinho. Parabéns. Você está arrebentando a tua vida. Vocês estão entendendo? Então, o modelo de presbitério é um modelo onde homens que vão ser escolhidos, eles acreditam que a palavra é a única regra de fé. Vocês estão entendendo? Então, não pode surgir aqui um presbítero que,
Olha, Deus está me revelando. Por favor, irmão, seja bem-vindo para se retirar. Não é esse o padrão reformado. Vocês estão entendendo? Não é esse o padrão reformado. Nós prezamos pelo conhecimento bíblico. Então, olha só o que eu já falei para vocês. Ele é o cabeça, tem regras e ordem que tem a ver. Ele que dá as ordens, correto? A palavra é a única regra de fé. Você pode abrir comigo em 2 Timóteo 3:16? Segunda Timóteo 3:16. Quem achou, diga amém. Olha o que diz lá. Toda a escritura é inspirada por Deus. Tu quer mais alguma coisa? Hein? Precisa de mais alguma revelação? Quem está dizendo aqui? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar. Preste atenção para cá. Ela é útil para ensinar, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu preciso de uma revelação? O que nós precisamos, na verdade, é de fato criar vergonha na nossa cara e amar a palavra de Deus. Vocês estão me compreendendo? Os dois últimos tópicos. Olha só isso aqui, ó. A desordem não é movimento do espírito. Vou repetir. A desordem não é movimento do espírito, mas falta de governo bíblico. Se ainda tem algum órfão aqui ainda, que fica... Ai, que saudade que eu tenho de... Deus não é Deus de confusão. Portanto, o Espírito nunca age fora da ordem. Nunca age fora de ordem. Aí, olha esse ambiente que eu vivia de igreja. O irmão falava, Deus falou comigo. É assim que é a entonação. Deus falou comigo. Que vai acontecer um grande avivamento aqui. Aí outro irmão, Deus falou comigo. Que ele vem com um braço forte de justiça. Domingo passado era um avivamento. Aí no próximo domingo, Deus me diz aqui que a cova está aberta. Aí no outro domingo, Deus está me dizendo que o céu está aberto e está chovendo bênção. Começa Deus a falar com cada um. Cada um tem uma palavra de Deus diferente. Cada um tem um ponto de vista diferente. Eu não quero viver assim. Reformado não vai. Pode me chamar de frio, o que for. Não dá para a gente confiar em voz escutada na esquizofrenia de um homem pecador. Não dá. Não tem como. Como é que a gente sabe se ele está certo? Eu escutava quando adolescente, homens de Deus falando assim, entre aspas. O anjo Gabriel sentou na minha cama. Hoje eu fico imaginando assim, cara, esse anjo Gabriel tem pouca coisa para fazer. Porque ele, para sair de toda essa batalha que ele tem, todos os afazeres dele para sentar na beira da cama, né, tem muita coisa para fazer. Daqui a pouco a igreja vira uma confusão, é uma desordem, porque um fala de um jeito, outro fala de outro, fala de outro, não tem ordem. Se Cristo é o cabeça da igreja, e ele dita as ordens, tem que ter clareza teológica e clareza nos comandos de Cristo. Tem que ter clareza. Não pode estar na minha mão a clareza. Não pode estar na tua mão. Tem que ter alguém neutro, que é a palavra de Deus.
A palavra de Deus não tem um favorito, ela não fica do lado de ninguém. A palavra de Deus, ela não vai falar assim, eu gostei do Rodrigo. Vou começar aqui agora a mostrar uns textos para agradar ele. Não, não. A palavra, ela é neutra em relação aos homens. Ela não vai ficar preocupada em denunciar o teu pecado porque gosta de ti ou não, porque tem vergonha ou medo de ti, não. Ela vai dizer o que tem que ser dito. Ou a gente crê que ela é inspirada por Deus. Meus irmãos, se eu tenho uma palavra que é inspirada por Deus, eu vou querer que a Stephanie se levante revelando para mim alguma coisa? Eu tenho uma palavra inspirada por Deus. Então, às vezes, você pode estar aqui com saudade de muita coisa. Só que é você que não quer um compromisso, cara. É você que não quer compromisso com Jesus. Então, você vai ser um ser inanimado aqui. Não percebe, não sente, não entende, não consegue fazer nada. E é isso que você tem que confrontar em você mesmo. Uma coisa que eu acho interessante é que, geralmente, as pessoas leem a Bíblia em blocos. Sabiam disso? Vou te dar um exemplo. As pessoas têm dificuldade de entender que a Bíblia se desenvolve em uma geografia terrena, em épocas onde as coisas estão se transformando e mudando, correto? Então, se você pegar Atos 1 a Atos 14, a igreja está de um jeito. A partir do 14, a igreja vai mudando. Até o final de Atos, porque Atos é uma cronologia, né? Atos é uma cronologia histórica. A igreja vai tomando corpo. Por exemplo, a igreja de Corinto, de primeira geração, não é igual à igreja de Éfeso, de Timóteo, que é uma igreja de segunda geração. A igreja de 1 Corinto não tinha nem presbítero constituído e ordenado. Ela tem pregadores que faziam rodízios. Aí o pessoal lê 1 Coríntios, está aqui, está cheio de dom, olha como é que tem que ser, e o cara está criticando a carnalidade dele, porque não tem governo lá. Ainda vai surgir governo. Quando você vai para a igreja lá, para Timóteo, Tito, você tem uma segunda era da igreja primitiva. Ordem na igreja. É o que nós vamos falar no próximo domingo. Começa a ter ordem na igreja. Aí a pessoa abre 1 Coríntios e não conhece 1 Timóteo, 2 Timóteo, não conhece Tito. Então ele define a igreja dele pelo que ele enxergou em Corinto. Eu não posso definir minha igreja pelo que eu li em Corinto. Eu não posso definir a igreja pelo que eu li de Atos 1 a 14, porque no 14 surgem os primeiros presbíteros. Vocês estão entendendo? Se a gente não tiver cuidado, a gente abre a Bíblia, vai ser assim na minha igreja. A igreja é a Bíblia, ela é construída de uma grande narrativa. Vocês estão entendendo? Uma grande narrativa. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo, como é que um cristão reformado precisa olhar a Bíblia. A Bíblia é uma narrativa. Então, tem acontecimentos que vão sucedendo. E as coisas vão... Um exemplo básico é... A liderança da igreja de Jerusalém fala para Paulo, Paulo, não come carne sacrificada a ídolos. E lembra dos mais pobres. Cuidado com a carne que tem sangue. Cuidado. Aí sabe o que vai acontecer? Paulo vai autorizar o pessoal a comer. Por que isso? É porque a igreja lá em Atos, onde isso é dito, ela é uma igreja judaica, muito mais judaica do que cristã evangélica. Ela vai também aprendendo. Você não vê Paulo discutindo com Pedro lá, corrigindo Pedro? Que ele fica com medo de comer com os incircuncisos? Eles estão passando por um momento de transformação. Aí o cara abre, bum! Atos 2. Está aqui. Essa é a igreja de verdade. Não se pode. Isso é uma irresponsabilidade teológica gigantesca. Isso é falar assim, não existe interpretação. Rasga a interpretação bíblica. Vamos fazer o que a gente quiser. Então, eu quero encerrar aqui com essas premissas. Desordem não é movimento do Espírito, mas é falta de governo bíblico. Como é que tu sabe isso, pastor? É só tu olhar a igreja de 1 Corinto,
e tu olhar as igrejas de segunda geração. Pega a igreja da Epístola de Hebreus, pega a igreja que Timóteo e Tito estão. Pega, por exemplo, as segundas cartas de Paulo. Você vai ver um cenário diferente. Quer que eu te dê um exemplo? 1 Coríntios capítulo 5, não tinha nem disciplina eclesiástica. Paulo vai mostrar para eles como tem que fazer. Eles nem usam isso. 2 Coríntios, Paulo vai falar, vocês colocaram em prática, porque o fulano lá se arrependeu, ele voltou para o convívio de vocês. É uma igreja de desenvolvimento. Vocês estão entendendo? Então, se a gente não tiver cuidado, a gente pega um trecho e está aqui, olha, e não tem noção da narrativa bíblica. Então, meus irmãos, um reformado jamais passa pela cabeça dele. O culto organizado é um culto frio. Não existe isso. Porque o que define se seu coração está em chamas é o quanto você se apega a Jesus. Não é o movimento que tu faz com o teu corpo, não. É o quanto o teu coração está pulsando de amor por Cristo. O quanto ele entende, o quanto ele se satisfaz. É isso que faz um culto ser vivo. Pega um grande avivalista, Jonathan Edwards. Ele nem pregava como eu prego. Você sabe como o Edwards pregava? Paulo, ele escreveu o sermão dele. E Timóteo, de Cristo Jesus. Os caras acharam que estava aberto os chões e o caminho no inferno. Pecadores na mão de Deus irado. Movimento não significa que o Espírito está. Agora, um coração que se apega a Cristo e se satisfaz nele, você pode falar calminho. E o efeito disso ser assustador. Vocês estão entendendo? Então pode ser que aqui no meio de vocês tem alguém que prega mais igual eu, alguém que prega diferente, alguém que fala diferente, um é mais tímido, outro se solta um pouco mais, mas não é isso que vai fazer, porque eu vim de um contexto desse. Vários amigos meus bem espontâneos, sabe? Bem espalhafatosos, nunca conseguiram ter constância, mas na hora do culto eram espalhafatosos. Se o teu coração não se apega em Jesus, tu pode fazer todo o movimento do mundo. Eu posso colocar um trapézio aqui para te ficar se embalando aqui. Ó. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Já encerrando. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 14. Deus não é Deus de confusão. Portanto, o Espírito nunca age fora de ordem. Paulo corrige os carismáticos de Corinto, exigindo ordem, limites e decência no culto. A espiritualidade verdadeira não é liberdade desgovernada, mas obediência organizada. Vocês abriram aí em 1 Coríntios 14? A gente vai ler aqui os versículos 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Olha o versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque algumas pessoas acham que decência e ordem é frieza. Decência e ordem não é frieza, não. Porque a frieza não está em utensílios materiais ou em organizações. A frieza está em você e no quanto você se apega ou não a Cristo. Vocês estão entendendo? Qual é a diferença para o reformado? É porque o reformado, ele é zero entretenimento. Então, meu irmão, se tu não estiver se apegando a Cristo, tu vai se sentir mal pra caramba. Tá entendendo? Se não tiver uma luzinha desligando, se não tiver o padzinho, se não tiver aquelas músicas que arrepia. Aí tu chega aqui, é tu, Deus e a igreja. O que tem que fazer agora? Cantar. Com base em quê?
com base no que você sabe de Bíblia. Mas eu não sei nada quando eu leio Bíblia. Aí a igreja é fria, você que é responsável frio. Ah, porque eu não choro, estou falando da minha outra igreja que eu chorava. Tu não chora porque tu não lê a Bíblia, pô. Porque o que eu choro preparando a pregação, me achando miserável. Aí tem dia que eu não quero nem subir aqui, dá até vergonha. A mesma Bíblia que me afeta você também. Quem chora em filme aqui? Quem chora em filme aí? Levanta a mão. Aí tu vai me dizer que tu não consegue chorar lendo a Bíblia? Tu consegue... E detalhe, tem gente que chora até do lado do vigarista. O cara é o vilão, tá chorando pelo vilão. Infelizmente. Aí tava no filme, ainda estou aqui chorando. Mas não consegue ler a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, essa é uma introdução do distintivo de um reformado. Cristo é o cabeça, o governo da igreja se dedica a entender o que o cabeça quer. Ordem significa Espírito Santo. Desordem não significa Espírito Santo. Porque Deus é um Deus de paz. A palavra é a nossa regra de fé. Nós não precisamos de uma revelação adicional. Nós temos a Bíblia. Se você não concorda com nada que eu falei, seja bem-vindo para procurar uma igreja que concorde com o que você fala. Porque aqui nós não estamos procurando quantidade de pessoas. Nós queremos as pessoas que realmente entendam isso e que possam ajudar outras pessoas a entender também. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pai querido e amado, muito obrigado por estarmos aqui agora. Eu, do fundo do meu coração, te louvo e te agradeço por o Senhor ter aberto meus olhos para os meus pecados, por essa palavra que sempre me alcança. Muitas das vezes me destrói, mas muitas das vezes me levanta. Pai, nós temos que melhorar muito, não só meus irmãos, mas eu também. E sem a tua direção, sem a tua presença, sem teu Espírito nos direcionando, nós não conseguimos fazer nada. Se alguém ainda está inseguro aqui quanto distintivo reformado, que o Senhor possa trazer a clareza à mente das pessoas que estão aqui, para que elas possam viver uma fé genuína e que elas possam de fato se conectar contigo. Nos livra de qualquer entretenimento, qualquer coisa que a gente queira fazer, que a gente precise que antes seja satisfeito alguma coisa na gente. Mas que a gente entenda o que o Senhor quer, como o Senhor quer e como nós devemos fazer para que o Senhor seja a nossa prioridade. Cristo é o cabeça dessa igreja. Nos perdoa, Senhor, por tudo que nós acabamos fazendo aqui nesse lugar que era contra as ordens daquele que é o cabeça. Que o Senhor possa nos ajudar agora, Senhor. No meio de todo o turbilhão, de todas as dificuldades que nós temos no dia a dia, nós ainda temos uma esperança. A Tua presença, a Tua palavra, um dia está contigo. Muito obrigado. Que o Senhor possa levar todos guardados e protegidos em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, Senhor. Que a igreja diga aplauda o Senhor com alegria. Não cesse em dar um abraço no seu irmão. A paz do Senhor a todos.